Ramasu kalamandurasu kalamasura kamashu. Ramanda labarabasu kalabasura kamasura kamasura. Sabe, eu nunca tive tanta revelação como eu tenho hoje da importância disso que a gente acabou de fazer aqui. Parar e simplesmente orar em outras línguas. Às vezes, por mais que a gente entenda, né, teologicamente, biblicamente, o que é oração em línguas, às vezes a gente não tem a dimensão da importância de um momento de oração em línguas. O que isso significa para Deus, o que isso significa na minha vida, o que isso significa no corpo de Cristo. Eu estou convicto de que a coisa mais necessária hoje e nos próximos anos, no momento que a gente está vivendo, é as pessoas aprenderem a orar em línguas. Urgentemente. Urgentemente. Eu estive conversando esses dias com pessoas que dizem fazer parte do mover do Evangelho da Graça, da revolução da graça. Eu tenho descoberto que esse pessoal, algumas características que eu pude observar na vida dessas pessoas. Primeiro, não oram. Não oram. Não estudam. Vocês conversam com eles, eles vão te citar um monte de texto bíblico. Mas pergunta se eles pegam a palavra e eles se alimentam. Pergunta se eles estudam, se eles leem, releem, se eles examinam as escrituras por conta própria. Não, eles vão para a Bíblia com preconceitos estabelecidos. Então eles estão iguais a seitas que não pega a Bíblia para descobrir alguma coisa. Ele vem para a Bíblia para encontrar qual é o texto que eles vão usar para provar aquilo que eles acreditam. Por mais cheio que a gente esteja de verdade, de revelação, nós nunca podemos ir para a palavra de Deus cheios. Nós sempre temos que ir para a palavra de Deus vazios. O apóstolo Paulo, ele disse que aquele que julga saber alguma coisa ainda não aprendeu como convém saber. Ou seja, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha revelação, eu sempre venho para a palavra de Deus como um aprendiz, como alguém que não saiba nada, dizendo: Espírito Santo, o que o Senhor tem para me ensinar hoje? Espírito Santo, tem alguma coisa que eu acredite que o Senhor quer que eu deixe de acreditar? Eu sempre, uma coisa que eu sempre tive foi isso. Eu tenho convicção do que eu estou acreditando, mas eu sei que eu sou humano e falho e posso estar enganado em alguma coisa. Então eu estou aberto sempre ao Espírito Santo mudar alguma coisa, me revelar algo que eu não estou enxergando. E eu nunca pensei, eu juro por Deus, que eu nunca pensei mesmo, que eu teria que combater pessoas que dizem que estão pregando a graça. Nunca pensei que eu ia passar por isso. Eu sempre me vi combatendo religiosidade, combatendo legalismo, mas nunca imaginei que eu teria que combater a mensagem da graça. Não que eu realmente esteja combatendo a mensagem da graça, porque essa não é a mensagem da graça. E é terrível porque está ocupando o lugar da verdadeira mensagem da graça, está tirando o foco da verdadeira mensagem da graça. É um pessoal que, em nome do Evangelho da Graça, diminui, menospreza vida de oração, menospreza jejum, menospreza consagração, menospreza santificação. Meu Deus do céu, eu fui falar com um rapaz, o rapaz fala para mim o seguinte: não existe santificação progressiva.
Só existe a santificação posicional. Eu sou santo em Cristo. Isso é tudo que a Bíblia fala sobre santificação. Eu sou santo em Cristo e ponto final. Não existe uma santificação que eu sigo, né? Paulo diz seguir a santificação. Não existe um processo de santificação na minha vida. Só existe aquela santificação que eu recebi pela graça, né? Que é uma posição. Eu sou santo em Cristo. Então me explica o que significa isso. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Porque se tudo que eu posso experimentar é o ser santo, imediatamente quando eu creio em Jesus, quantos creem aqui que nós somos santos? A Bíblia nos chama de santos. Paulo vira para a igreja de Corinto, que era a igreja mais carnal que tinha na época, ele diz: aos santos que estão em Corinto. Mas ainda assim a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Então existe um nível de santificação onde eu já sou santo, mas existe um nível de santificação onde eu preciso me santificar. E somente o santo pode se santificar. Por quê? Porque ele tem uma nova natureza para desenvolver. Ele tem um espírito vivo e ele pode andar no espírito. Ele pode ter um relacionamento com Deus através do qual ele vai amadurecendo e vai sendo aperfeiçoado. Aí o camarada vira para mim: não, mas a palavra de Deus diz que Jesus foi feito para nós sabedoria, justiça e santificação. Então santificação é Jesus. E como santificação é Jesus, não tem como aumentar Jesus. Mas eu tenho como ficar mais parecido com Jesus. Eu tenho como ter mais revelação de Jesus. Eu tenho como crescer. Porque uma coisa que eles não entendem é esse processo, não é? Primeiro eles não têm revelação. Eu percebi isso, que é um povo que não tem revelação. É um bando de papagaio. Eles ouvem, né, a pregação da graça através de alguém. Eles não estudam a palavra. Eles estudam vídeo no YouTube. Assiste. Aí pega tudo ali, aquilo ali que eles aprenderam e papagaia. Fica igual um papagaio, repetindo as coisas que eles ouviram. Mas não tem uma revelação própria. Você vê que até pastores, líderes de igreja grande aí, vai ver as mensagens, praticamente o cara está copiando a mensagem. Pegou a mensagem do outro que está pregando exatamente a mensagem da outra pessoa. Isso não existe. Por mais que você aprenda com uma outra pessoa, a partir do momento que você se alimenta daquilo ali, se você tem uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo ele sempre vai fazer aquela mensagem ser personalizada na sua vida. Você vai falar a mesma coisa que a outra pessoa está falando, mas vai ser personalizado. O Espírito Santo vai dar um jeito de pegar aquela mensagem que você recebeu de outra pessoa e aquela mensagem se tornar a sua mensagem. E qual é o perigo da forma como essas pessoas estão dizendo que estão pregando o Evangelho da Graça, fazendo parte da revolução da graça? Qual é o perigo? O perigo é o seguinte: que eu posso ouvir uma pessoa pregar, ouço tudo que ela tem para pregar, mas se eu tenho vida pessoal de oração, principalmente oração em línguas, que é a linguagem de revelação, e eu tenho meditação na palavra de Deus, eu consigo identificar: não, nisso aqui esse camarada está errando, não, isso aqui ele está indo longe demais. Mas e se eu não tenho isso? Como é que eu fico? Totalmente entregue. Você está conseguindo entender? E eu tenho percebido, né, em alguns textos que eu tenho meditado, que os últimos dias ele vai ser marcado. Porque olha o que acontece. O diabo ele tem os planos dele para o fim dos tempos, que é trazer o anticristo, que vai perseguir a igreja. Só que o diabo ele é um estrategista. Antes dele vir com tudo para cima da igreja, sabe o que ele vai fazer? Ele vai enfraquecer a igreja. Ele vai fazer as pessoas acreditarem que eu não preciso orar tanto. Jesus é meu amigo,
A pessoa tem a coragem de dizer para mim o seguinte: não, vida de oração não te sustenta, o que te sustenta é Jesus. Como que Jesus me sustenta se eu não oro? Eles enxergam oração como uma obra. Oração é relacionamento. Jesus me sustenta, mas para Ele me sustentar eu preciso me relacionar com Ele. Então Jesus falou para a gente vigiar e orar, gente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Só que aí não tem problema você entrar em tentação. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Eu posso cair em tentação à torta e à direita. Deus não está nem aí, a graça me basta. Então você percebe que é uma graça diferente da graça que o apóstolo Paulo prega. Por quê? Porque é uma graça, o seguinte: se eu estou pregando a graça, eu não preciso falar de comportamento. Mesmo que eu olhe e eu observe que o irmão está andando totalmente fora da vontade de Deus, eu não preciso confrontar esse irmão, eu não preciso chamar a atenção desse irmão, não preciso, porque se eu estou pregando a graça, eu creio que a graça vai fazer o que ela tiver que fazer. É uma mensagem da graça que isenta totalmente você de qualquer responsabilidade. Então a graça vai te santificar. Não importa, então eu não preciso falar de santificação, eu não preciso falar de oração, eu não preciso falar de nada disso, eu não preciso, porque você não faz nada, a graça faz tudo. Tudo é a graça. E aí ele se esquece do seguinte, abre aí comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Irmãos, é uma coisa tão simples, às vezes você tem um entendimento correto, sem cometer erros. Sabe o que é? É você pegar um celular que você tem na sua mão e você colocar lá na pesquisa da sua Bíblia, no aplicativo, graça. Vai te dar todos os textos que falam de graça. Aí você estuda todos eles, você não fica só num texto. Porque se você não tem tudo o que a Bíblia diz sobre aquilo ali, você tem uma visão limitada da graça. E é aí que entram os exageros e os erros. E é aí que o diabo trabalha. Como foi que ele tentou Jesus? Está escrito. E o que Jesus respondeu? Realmente está escrito. Mas também está escrito outra coisa. Ou seja, a verdade não está firmada em algo que a Bíblia diz. A verdade está firmada em tudo o que a Bíblia diz sobre aquele algo. Então um texto vai me dar uma imagem, um ponto da graça. Um outro texto vai me dar um contraponto, vai me dar uma outra imagem. Quando eu terminar de meditar em todos aqueles textos, orando em línguas, confiando no Espírito Santo, sabe o que eu vou ter? Uma imagem clara do que é a graça de Deus. E eu vou dizer, eles pensam que eles estão glorificando a graça, não, está exaltando a graça, né? Se eu falo que você não tem que se esforçar em nada, fazer nada, se preocupar com nada, eu estou exaltando a graça, porque então o mérito é todo da graça, você não tem mérito nenhum. Eles estão diminuindo a graça. Vou explicar por que eles estão diminuindo a graça. Porque quando você pega um único aspecto da graça e você foca só naquele aspecto ali, por que você está diminuindo a graça? Você está diminuindo o poder dela, a capacidade dela. Agora eu só tenho uma graça que me aceita, né? Que passa a mão na minha cabeça se eu estiver no pecado. Mas eu não tenho a graça que me empodera, que me capacita, que me levanta e me mantém de pé. Que graça pobre é essa? Que só me aceita enquanto eu caio, mas não é poderosa o suficiente para me manter de pé numa vida de santidade. É só isso que é graça? Deus me aceitando e me amando enquanto eu caio. Será que essa graça não é poderosa o suficiente para me manter de pé? Se a palavra de Deus ela diz, quem está de pé... Não, mas se a graça que vai me manter de pé, independente do que eu faça, eu não preciso vigiar. A graça vai fazer o trabalho dela. Eu não preciso vigiar. Tendo uma vida de oração,
vendo o que eu estou entregando à minha alma. Quer ver só? Não precisa ter vigilância com oração, não. A graça vai fazer tudo. Não é a oração que te sustenta, é Jesus que te sustenta. Tá? Passa um mês sentado vendo Netflix, sem orar, sem ler a Bíblia, e você vai ver como que Jesus vai te sustentar. Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, tá vendo? É Jesus que te fortalece. Meu querido, só que Paulo também diz: fortalecei-vos no Senhor. Quando que Jesus me fortalece? Quando eu vou a Ele e busco força nele, por meio da oração, por meio da sua palavra. Aí o outro fala: não, a palavra não é o seu alimento, a Bíblia não é o seu alimento, Jesus é o seu alimento. Aí tá, eu vou fazer o que então? Vou olhar para o céu. Jesus, o Senhor é o meu alimento, estou me alimentando de Jesus. Como? Sim, Jesus é o meu alimento, mas eu me alimento dele por meio da palavra dele, por meio da presença dele. E como é que eu me alimento da presença dele? Orando, adorando, passando tempo com ele. Aí o Espírito Santo me dá uma ferramenta que é a oração em línguas. Aí eu vou dizer: não, a graça vai me fortalecer. Sim, mas ela te deu uma ferramenta para isso. Aí eu vou dizer: não, mas se eu tiver que me esforçar para orar em línguas, então não é graça, né? Porque para ser graça, eu tenho que ficar sentado aqui, Deus tem que vir e enfiar a colher dentro da minha boca. Vejam comigo a seguinte ilustração. Você está num lugar alto, mas você está num lugar alto. E aí eu estou aqui embaixo. E eu falo para você lá: fica aí nesse lugar alto aí e não precisa se esforçar. Não precisa ir atrás de comida, não precisa ir atrás de água. Eu vou sustentar você. Está assimilando aí a imagem? Você em cima de um prédio. E eu falo para você: fica aí em cima, não precisa descer para nada, não precisa descer para comer. Eu vou te dar comida e eu vou te dar água. Entendeu a ilustração? Só que aí o que eu venho e eu faço? Eu crio uma forma de eu também não ter que subir lá em cima. Eu coloco, como é que é o nome daquele negócio que a gente sobe tijolos? Qual é o nome daquele negócio que roda? Carretilha? Aí eu penduro um carretilho lá em cima, coloco uma corda e dou a corda na mão dele. E a outra ponta da corda fica aqui embaixo, segurando uma cesta. Todo dia eu vou ali, coloco pão, coloco carne, coloco suco, coloco fruta, coloco um monte de coisa para ele comer e deixo ali. O que ele tem que fazer? Só puxar a corda. Eu pergunto: o ato dele puxar a corda torna ele merecedor do que eu estou fazendo por ele? Nossa, estou puxando a corda, agora então ele não está fazendo mais um favor para mim, eu estou merecendo. Que loucura é essa? Eu viro para um morador de rua e eu falo para ele assim: olha, todo dia passa lá na minha casa que eu vou te dar um prato de comida. Aí o fato dele sair da onde ele está e ir até a minha casa todos os dias é uma obra, é um esforço. Ele se torna merecedor do que eu estou dando para ele. Que loucura é essa? Orar é ir até a minha casa. Orar é puxar a corda. Meditar na palavra é puxar a corda. Ler a Bíblia não me torna merecedor de nada. Orar em línguas não me torna merecedor de nada. É apenas um meio que o Espírito Santo colocou para mim, por meio do qual eu recebo aquilo que eu não mereço. Ou agora eu vou falar também que o pecador não precisa nem confessar Jesus, levantar a mão, vir na frente, porque senão isso vai virar uma obra também daqui a pouco. Eu não tenho mérito nenhum na oração em línguas. Pelo contrário, eu sou privilegiado. Eu recebo a palavra dom de línguas. Já exclui qualquer possibilidade de interpretar como obra, porque a palavra dom significa presente. Como é que é a obra? É um presente. Amém? Vamos ler aí, 1 Pedro capítulo 4. Que vai ser obra, é verdade. Eu te dou um presente. Se você tiver o trabalho de abrir a caixa, é obra, é esforço.
É esforço próprio. Ou então, por que você não abriu o presente ainda? Estou esperando a graça operar. Igual eu fui tentar conversar com o rapaz. Ah, o rapaz, não, eu só ouço Joseph Prince. Eu, é mesmo? Aí comecei a descobrir que a vida espiritual dele estava capengando. Aí o rapaz, você tem que orar mais em línguas. Ele, não, eu não vou me esforçar. Estou esperando a graça operar em mim. Nossa, que graça ineficiente. Que graça incompetente. Não é verdade? Aí você percebe então que a graça ela faz acepção de pessoas. Porque um irmão está forte espiritualmente, o outro está fraco. Um tem revelação, o outro não tem. A graça está escolhendo operar mais em um do que em outro. Não, querido. A graça opera igual em todo mundo. A diferença é que você tem que operar também. A graça opera, mas você coopera. Não é isso que a Bíblia diz? Operai a vossa salvação no temor do Senhor, porque é Ele que opera em vós o querer e o realizar. Ou seja, Deus opera o querer e o realizar. Aí o que sobra para mim? O decidir, o me posicionar. Ele operou o querer. Sabe, agora mesmo, você está ouvindo a palavra, não dá vontade de orar mais, de estudar mais a palavra? Isso é Deus operando o querer. Aí quando você chega em casa e você pratica isso, não, vou praticar o que eu ouvi hoje, vou orar em língua. Aí a graça vem e te capacita a conseguir fazer. Mas se você ficar só com querer e não tomar uma posição de ir lá e fazer, a outra medida da graça que vem para operar ou realizar, não vem. Deus deu fome e deu pão. O cara está falando, não, eu sou vegano. Praticamente isso. A gente falou sobre isso, foi? A gente vem, escuta uma mensagem totalmente diferente. E o Espírito Santo, às vezes, ele é agressivo de uma forma que você pega aquela agressão como incentivo, é diferente. Antigamente as pessoas vinham, pá, te dava voadora, era uma arrogância só. Hoje até quando ele é bravo contigo, tu parte mesmo, vai uma madeira na mão dele pra ele tacar nas tuas costas, porque tu quer orar naquela hora, tu só pensa em sair dali pra orar, pra buscar mais. Engraçado que um dos significados da palavra exortação, né, no grego é incentiva, incentivar. Então exortar não é só chamar atenção, é incentivo. Você percebe que até quando a mensagem ela te confronta, ela te incentiva. Você sabe que você quer chegar em casa, você já quer pular de joelho no chão, igual aqueles fãs que ele pula de joelho. Você quer pular de joelho. Glória a Deus. Foi o primeiro assunto do dia hoje. O nosso primeiro assunto para estar em comprar material foi esse. O primeiro assunto. É para você ver, né? Você saiu de casa e veio aqui hoje. Isso é uma obra. Nossa, você está fazendo um esforço de vir congregar e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, que esforço. Como é que eles congregam? Por videoconferência? Eu não sei, cara. Deve ser videoconferência. Tá aí, outra coisa que eu observei que é o povo da internet. É o povo da internet. E olha só. E é um povo que, sinceramente, ama mais o pregador do que a palavra. Porque, meu querido, minha esposa é minha testemunha, eu sempre falei isso. As pessoas sempre me chamaram de soberbo. Por quê? Porque eu tenho essa mania de não abrir mão da verdade mesmo. Se tu não vier com um texto claro e me provar que eu estou errado, eu não vou abaixar minha cabeça mesmo. Não abaixo a minha cabeça para homem, para argumento. Eu abaixo a minha cabeça para a verdade. Aí tem gente que não abaixa a cabeça para a verdade e me chama de soberbo. Eu acho que a maior soberba é o cara não se submeter nem à palavra de Deus. Então sempre tive isso. Eu vou defender a palavra de Deus até o fim. Mas a hora que aparecer alguém com conhecimento, revelação, e me mostrar aqui, botar a Bíblia na minha cara e me mostrar um texto claro, provando que eu estou errado, meu irmão, é na mesma hora. Isso aconteceu já algumas vezes. Uma vez eu estava falando com o irmão assim, isso bem no começo da minha caminhada. Eu estava lendo muito Kenneth Hagin e oração da fé, você orar, então você não precisa orar de novo, porque se você creu na primeira oração, você não vai orar de novo. Aí o irmão falou assim para mim, mas Danilo, eu creio que Deus também ouve aquela oração persistente. Eu não, porque se você está persistindo é sinal que você não está crendo. Aí o irmão abriu a Bíblia
e me mostrou aquela passagem onde Jesus fala sobre o dever de orar sempre, jamais esmorecer, e ele coloca o exemplo daquela mulher que está lá insistindo. Eu falei assim, irmão, eu creio que a oração da fé, como está escrito, você orar crendo que já recebeu, é a melhor forma. Mas diante desse texto que você está me mostrando, eu creio que aquela pessoa que está sempre orando pela mesma coisa e não desiste, eu creio que Deus ouve também, porque é o que a palavra está dizendo. Tá me entendendo? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que a gente discorda bastante. E um dia eu falei algo sobre um texto, olha, eu creio que o texto diz isso, isso e isso. Ele falou, Danilo, mas não poderia também ser isso, isso e isso? E o que ele falou fazia sentido. Eu falei, realmente, poderia. Sabe o que ele falou pra mim? Caramba, cara, eu fiquei todo arrepiado agora. Eu falei, por quê? Ele, eu pensava que tu era um cara soberbo, mas eu tô vendo que tu é um cara humilde. Se a gente mostrar, realmente você abaixa a cabeça. Eu nunca imaginei que você ia virar pra mim e falar que eu poderia estar certo e você errado. Eu falei pra ele, meu amigo, essa aparência que você acha assim de soberba, isso é só uma impressão. Porque eu acho que uma pessoa que ela abre mão do que ela acredita facilmente também não está certo. Né? Qualquer pessoa consegue te convencer. Não é verdade? Então, se você é alguém que defende aquilo que você acredita, as pessoas vão considerar você soberbo. Mas como saber se você realmente é soberbo ou não? Quando alguém coloca a verdade escancarada na sua cara e ainda assim você resiste. Por quê? Porque você está mais apegado ao seu pregador, você está mais apegado à sua denominação, você está mais apegado à sua doutrina. E como você sabe que uma pessoa é fiel à palavra? Diante da palavra, meu irmão, ela desiste ela desiste da denominação, ela desiste do pregador, ela desiste do que for. O que importa é a palavra de Deus prevalecer, amém? Então vamos ler esse texto aqui? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você pode repetir isso? Multiforme graça. O que significa isso? A graça de Deus ser multiforme. Isso significa que ela se manifesta de várias formas. Nesse contexto que Pedro está falando aqui, ele está falando no contexto de ministério. Cada um administre o dom como recebeu, ou seja, um recebeu o dom de profetizar, o outro recebeu o dom de curar, o outro recebeu o dom de ensinar. Ele está dizendo que esses dons são manifestações da graça. Então você perceba que graça não tem a ver só com pecado. Não tem a ver só com salvação. Ela é multiforme. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça. Eu pergunto, Jesus tinha pecado? Para que Jesus precisava de graça se ele não tinha pecado? Porque quando você ouve esse pessoal falar da graça, parece que graça para eles é só o que tem a ver com pecado. Olha, não precisa ficar culpado, você está debaixo da graça, Deus te ama, você está no adultério, mas não se preocupa não, Deus te ama. Parece que graça só tem a ver com pecado. Tá sempre ali, porque ali vai falar, toma cuidado com a graça, parece uma parada de doido. E você vê que eles diminuem a graça, por quê? É uma graça limitada, é uma revelação pequena. A graça de Deus é maior do que isso. Diga, a graça de Deus é multiforme. Ou seja, ela se manifesta é igual um Transformers. Se eu preciso de um carro, ele vira um carro. Se eu preciso de um robô para me proteger, vira um robô. A graça é mais ou menos assim. Ela é a misericórdia de Deus diante dos meus pecados? É. Ela é Cristo morrendo na cruz e pagando por mim porque eu não tinha condição de pagar? É também. Mas ela também é força para orar. Ela também é força para resistir à tentação. Ela também é capacitação para eu exercer o meu ministério. Ela também é força para suportar provações, como Paulo.
que passava por provações e falava com Deus, e Deus disse: a minha graça te basta. E aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então graça também é força para passar por situações e não esmorecer. Graça não tem só a ver com minhas falhas, com meus pecados. Graça é o suprimento para qualquer necessidade. Eu não sei pregar, a graça me faz pregar. Eu não sei orar, a graça vem me dá o dom de línguas para eu orar, sem precisar saber orar. O Espírito Santo ora por mim. Vamos ver um texto que mostra claramente essa questão da graça multiforme. Volta aí um pouquinho, tem Hebreus. Antes de Hebreus vem Tito. É uma carta pequenininha de Paulo. Tito capítulo 2. Eu ia ler só um versículo que tem aqui, que fala sobre a graça multiforme, mas eu vou ler o capítulo todo, porque ele também desmonta alguns erros teológicos desse pessoal aí, que eu vou chamar a partir de hoje de hipergraça. Por que hipergraça? É uma visão errada da graça, uma distorção da graça de Deus. Porque existe o verdadeiro evangelho da graça, que é o que a gente prega aqui, que é o que eu sempre ensinei. Você é salvo pela graça. Você é amado, você não se torna mais amado porque você ora mais, você não se torna mais amado. Você era amado antes, quando você não queria nem saber de Deus. Ele te amou de tal maneira que enviou seu Filho. Isso é graça. Amém? O que é hipergraça? Eu dizer que agora, já que Deus te ama tanto assim, pode continuar do jeito que você estava. Não precisa lutar contra os seus pecados, não precisa vencer suas falhas, não. Deus te ama desse jeito, fica desse jeito. E eu não posso nem dizer para você que você tem que mudar. Olha, essa atitude que você está tendo aí está errado, isso vai te levar para a destruição. Não, eu não posso pregar isso. Eu tenho que pregar só o amor, só a graça e crer que a graça vai fazer o resto. Só que eu vou mostrar para você a preocupação de Paulo em ensinar comportamento e ainda dizer para os seus líderes, que ele mesmo levantou, que eles deveriam fazer o mesmo. Eles deveriam ensinar as pessoas como se comportar. E o que eles dizem é o quê? Não precisa falar de comportamento, só fala da graça. A graça vai produzir o comportamento. Então Paulo é maluco. Vamos rasgar as cartas de Paulo e deixar só os pontos que ele fala, aqueles versos preferidos que a gente grava, né, para defender essas coisas que a gente fala. Vamos rasgar Efésios capítulo 4 e 5. 2 capítulos falando só sobre comportamento. Para que dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? Para quê? Não precisava Paulo falar isso. Ele já não fala sobre o amor que Cristo teve pela igreja? Os maridos vão amar automaticamente, não é? Para que falar para o marido que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? Se ele já prega a graça vai levar o marido a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então era para todo marido crente estar amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Era para toda mulher crente estar se submetendo ao seu marido. Era para todo filho crente estar obedecendo aos seus pais. Para que Paulo está perdendo tempo dizendo essas coisas se não precisa falar de comportamento? Porque a graça automaticamente vai produzir. Se a pessoa se sentir amada o suficiente, ela vai largar o pecado. Se ela se sentir amada o suficiente, ela vai amar. Então você não precisa dizer para ela que ela tem que amar. Então você pega aqui várias citações da palavra de Deus e você vê que é uma perda de tempo. O Espírito Santo estava sem nada para fazer. O Espírito Santo estava meio desocupado. Como é que eu vou inspirar Paulo a escrever isso aqui? Mas não faz diferença nenhuma. Não precisava falar sobre isso. Só a graça, falar sobre a graça, o amor já está bom. Mas eu estou sem nada para fazer, então vou inspirar Paulo a escrever aqui 2 capítulos falando sobre comportamento. Não precisa, mas Paulo também está sem nada para fazer, então vou aqui. Paulo, escreve isso aqui, não serve para nada, ninguém vai pregar isso aqui mesmo, vai pregar só aqueles versículos que falam da graça. Ninguém vai pregar isso aqui mesmo, só estou escrevendo aqui para você não ficar desocupado. Irmãos, vamos ler o texto também? Ai. Às vezes eu estou orando e fico falando: Senhor, o que o Senhor vai fazer com o nosso ministério? O Senhor está levantando a gente para quê?
o Senhor está levantando a gente para apanhar, para sofrer. Porque, irmão, pensa, imagina, essa linha que a gente está traçando aqui, essa pedra que a gente está colocando aqui. Já parou para imaginar esse ministério nosso aqui crescendo com esse tipo de mensagem? Aí prego a graça. Aí os religiosos legalistas batem do lado de cá. Aí prego isso aqui que eu estou pregando hoje. Para Timóteo pregar a palavra. Como? Ensinando, exortando, corrigindo, repreendendo. Então, a palavra não é só para ensinar, não é só para consolar, é para repreender, é para corrigir, é para exortar. Porque a graça faz isso, não precisa. Paulo tá, Timóteo, eu vou te mandar fazer um negócio aqui, mas tu nem faz, tá? Porque só prega a graça. Não precisa corrigir não, precisa repreender não. E aí eu fui ver, etimologicamente, o que significa repreender. Chamar a atenção. Não, mas eles acham que é só Deus que vai corrigir. Não, o pregador não pode ser um instrumento de Deus para fazer isso. Meu irmão, se você... Olha, o maior amor que eu posso ter à sua vida é usar a pregação para te corrigir. Por quê? Porque a melhor forma que Deus tem para fazer isso é a sua palavra. Se eu nego você dessa forma de correção, Deus vai ter que usar outros tipos de correção que é pior. Se eu te amo, eu vou preferir que você seja corrigido por mim, pela pregação. Imagina, você tá vendo a pessoa indo pro abismo, você tá olhando e como você vai corrigir? Deus te ama. Não, vou falar que Deus ama mais ela ainda, para ver se ela se arrepende. E aí a pessoa tá... Eu conheço gente que ouve Joseph Prince há anos e vive pecando, vive escravo do pecado. Você vai na casa da pessoa, tá lá o computador lá, Joseph Prince, Joseph Prince, Joseph Prince, site pornográfico, Joseph Prince, site pornográfico, Joseph Prince. Então acho que ou a graça está sendo incompetente, ou está faltando alguma coisa. Está faltando um equilíbrio na mensagem. Está faltando pregar a graça como Paulo pregava. Graça, 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 justificação, justificação pela fé. Chega no capítulo 6, vamos permanecer ainda no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Aí vem gastando um capítulo inteiro para falar que você não deve deixar o pecado reinar no seu corpo mortal. Porque se você se apresenta ao pecado, você faz dele o seu Senhor. Vai ler Romanos 6. Aquele a quem você se apresenta para obedecer, a esse você faz Senhor. Aí o camarada está dizendo, Jesus é meu Senhor, vivendo de qualquer jeito. Se você não está se apresentando para obedecer a Jesus, você não está fazendo de Jesus o seu Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Aquele a quem você se apresenta para obedecer, a esse você constitui ao Senhor. Quer ao pecado para servir ao pecado, quer à justiça para servir à justiça. Então, se eu me apresento ao pecado para servi-lo, eu estou fazendo dele o meu Senhor, ainda que Jesus tenha me libertado dele. Eu estou me comportando como se Jesus não tivesse feito isso. Aí o lindão, né, lá do Facebook, que eu fico imaginando, se o dono da página, se o dono do grupo, que é o cara que está ali responsável pelas postagens, é um ignorante, né, biblicamente falando, você imagina o pessoal que está ali. Olha o que o cara faz para mim. Não existe possibilidade alguma de um cristão verdadeiro viver no pecado. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Só que ele está ignorando todos os versículos anteriores a essa afirmação. Paulo gastou vários versos dizendo, olha, não deixa o pecado te dominar. Olha, a quem você se apresenta para obedecer, a esse você constitui Senhor. E aí depois ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. Quando ele diz que o pecado não tem domínio sobre vós, ele não está dizendo que não existe a possibilidade de você viver no pecado, ou de até mesmo você se colocar debaixo do domínio do pecado. Ele está dizendo que você é livre para decidir.
Senta aqui. Vem aqui, perto de mim. Anda, senta ali, não dá mais um pio. Não dá um pio mais. Cadê? Esse chinelo aqui comigo. Dá um pio pra você ver. Vocês vão aprender agora como é que se comporta. Amém? Se eu amo meu filho o suficiente para corrigir, fala igual Jesus, né? Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ah, não, mas o texto está dizendo que dará boas coisas, irmão. Correção é boas coisas também. Pega aí pessoas que não foram corrigidas. Hoje é ladrão, é vagabundo, é pilantra. Amém? Correção é graça, correção é amor. É uma da... Eu não estou falando aqui que a graça ela é multiforme. Então, correção é uma dessas formas. Então, não precisa falar de santidade, não precisa falar de comportamento. Senta aí. Então, vamos ver agora Paulo perdendo tempo com Tito, né? Paulo tinha tanta coisa para falar. Paulo tinha tantos assuntos importantes para tratar com Tito sobre a igreja. Paulo vai gastar o capítulo 2, meu Deus, falando para Tito perder mais tempo ainda. Paulo já está perdendo tempo escrevendo isso para ele. E ainda está mandando ele perder tempo falando isso para a igreja. Porque não precisa falar de comportamento. Vamos ver o que Paulo fala. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Vamos lá, gente. O que é que convém a sã doutrina? Você sabe o que significa sã doutrina? Não, sã não é santo, não. Sã é mente sã. O que é mente sã? É sadio. Sã doutrina é ensino saudável. Agora você vai aprender o que é ensino saudável. É ensino que não é desequilibrado. É ensino moderado, é ensino responsável. Porque o cara fala assim, não, mas eu não prego que a pessoa pode viver no pecado. Mas o fato de você também não pregar que ela não deve, automaticamente constitui uma cooperação para que ela interprete dessa forma. Ah, mas eu não prego que ninguém pode ficar no pecado. Mas se você também não prega contra, você está dando para ela essa escolha, essa possibilidade. Quem está entendendo aí diz amém? Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Aí ele vai falar agora da graça, né? Não é só isso que convém a sã doutrina? Só falar da graça, do amor, do que Cristo fez, aleluia. Vamos ver o que convém a sã doutrina. Diga aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sadios na fé, no amor, na paciência. Ué, precisa falar para os velhos fazer isso? A graça não é suficiente para levá-lo a esse comportamento naturalmente? Vamos ver. Diga às mulheres idosas que Jesus ama elas, né? Que a graça abundante. Não, diga o quê? Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Viver está falando de comportamento, sim ou não? Como convém a santas. Olha, você não é apenas santo em Cristo, você também tem que viver como convém a um santo em Cristo. Aleluia! Não caluniadoras. Para falar para as irmãs não fazer fofoca. Tito, prega para as irmãs não fazer fofoca. Prega que elas não devem ficar fazendo fofoca. Ué, mas não precisa falar isso. A graça é suficiente. A graça vai operar. Mas o que é para falar para as mulheres idosas? Que elas não sejam dadas a muito vinho. Olha, fala para as mulheres idosas que é para elas não ficar enchendo a cara. Ué, mas a graça não é suficiente? Se elas se sentirem amadas por Deus, elas não vão querer encher a cara. Aí, foi o que o rapaz falou para mim. Não, mas quem entende a graça não vai querer pecar. Não vai querer. Nossa, tão bonito falar isso na internet. Quero ver na prática. Quero ver discipular pessoas na prática. Pastorear a igreja na prática. Aí vai falar o quê? O camarada já ouviu a mensagem da graça, continua vivendo no pecado. Eu vou falar o quê? Não entendeu a graça. Essa é a desculpa, né? Porque se tivesse entendido a graça, estava se comportando diferente. Da teoria da prosperidade. Nós esperamos que tenha alguma coisa errada.
a graça é suficiente, não precisa falar de comportamento, mas Paulo está aqui perdendo tempo falando com Tito sobre comportamento e dizendo para Tito perder mais tempo ainda ensinando a igreja sobre comportamento, quando não precisaria, porque só de pregar o evangelho da graça, como se Paulo não tivesse fundado aquela igreja com o evangelho da graça. Se foi Paulo que fundou aquela igreja, será que ele não sabia da graça? Se eles sabiam do evangelho da graça, e provavelmente há muito tempo, porque Paulo agora está mandando Tito, que é o pastor, então já passou tempo desde que Paulo fundou aquela igreja, e agora ainda parece que tem a necessidade de Paulo dizer para Tito, ensinar para aquelas pessoas como eles devem se comportar como pessoas santas, como pessoas que são a justiça de Deus em Cristo, fazendo jus ao que eles são, andando de modo digno da vocação que foram chamados. Mas seria preciso isso, já que Paulo pregou o evangelho da graça para eles? Eles já não estariam se comportando assim automaticamente? Mas não, Tito, vamos perder tempo aqui. Verso 4, para que ensinem as mulheres mais novas. Oh, meu Deus do céu. Paulo está perdendo tempo falando com Tito, está mandando Tito perder tempo falando com as mulheres idosas e ainda ensinar as mulheres idosas a perderem tempo ensinando as mulheres mais novas. Não tem que falar de comportamento. Aí Paulo, Tito, fala para as mulheres idosas como elas têm que se comportar, ainda fala para elas ensinarem as mulheres mais novas como as mulheres mais novas têm que se comportar. Mas não tem que falar de comportamento não, é só pregar a graça. Irmão, vocês me desculpa, tá, o meu tom de voz aqui, eu fico indignado, irmão. Dá vontade de amarrar a pessoa na cadeira e dar com a Bíblia na cara da pessoa e falar, olha aqui, Satanás. Tá escrito, miserável. Estão perdendo o amor pela Escritura, gente. Estão apaixonados pelo pregador. Vamos lá, ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras. É o quê? É para ensinar as mulheres mais novas a serem o quê? Puras. Tem que ensinar a ser puro? A graça já não faz isso? Tem que ensinar uma... Não, mas para que ensinar a ser puro se já é puro? Ela já é pura em Cristo? Todo mundo já é puro em Cristo. Não precisa ensinar ninguém a ser puro, porque em Cristo já somos puros. Tito, ensina as mulheres mais velhas a ensinar as mulheres mais novas a serem puras. Perca seu tempo fazendo isso, porque eu já preguei o evangelho da graça para elas. Vamos lá. Puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Não sei para que falar isso, né? Porque automaticamente a mulher vai ouvir a mensagem da graça e já vai se tornar submissa. Não precisa ensinar nada disso. Submissas a seus maridos. Para quê? Agora é lindo isso aqui. Olha só, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Para quê? Para o ímpio não ficar fazendo igual ele faz. Olha lá o crente. Olha o crente fofoqueiro. Depois ainda fala que é crente. Para ser crente assim eu não quero. Está mandando o ímpio para o inferno. Está privando o ímpio da graça. Porque o meu comportamento, minha santidade pode até não me salvar, mas pode salvar outras pessoas. Porque a minha santidade pode ser uma pregação para as outras pessoas. O meu caráter prega. E o meu mau caráter também prega. É o que está dizendo aqui. A palavra vai ser blasfemada. Tito, ensina os velhos como que ele tem que se comportar. Ensina as velhas como é que tem que se comportar. Fala para as velhas ensinar as novas como é que tem que se comportar. Para quê, Paulo? Para que a palavra não seja blasfemada. Aleluia! Glória a Deus. Aí continua.
Verso 6, exorta semelhantemente os jovens. Aí chegou nos jovens. Aí que tem que exortar mesmo. Exorta semelhantemente os jovens, que sejam moderados. E agora vai para Tito aqui. E em tudo se dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã. O que é linguagem sã? Mas isso aí fica por conta da interpretação dos irmãos. Linguagem sã e irrepreensível. Linguagem sã e irrepreensível. Para ninguém ficar falando, meu irmão, você é crente, você está falando isso? Você é crente, você está xingando palavrão? E precisa ensinar, e precisa ensinar isso para o crente? A graça já não faz tudo, não? Ó, Glória. Viu aí? Aí, ó. A correção faz isso. Só ficou quietinho, rapidinho. Glória. Glória a Deus. Vamos dar uma glória bem forte aí para a graça de Deus. Então vamos lá. Verso 8. Linguagem sã e irrepreensível. Para quê que tem que ter linguagem sã e irrepreensível? Para que o adversário não se envergonhe. Não, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de você. Mas nenhuma acusação há. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus quem o justifica? O ímpio vai te acusar, filhão. O ímpio não vai querer ouvir o seu evangelho se você não tiver um comportamento de acordo com o que você prega. Aí sabe o que vão dizer? Se houve uma pregação dessa minha, tá pregando lei. Lei não, meu irmão, isso aqui é carta de Paulo. Não estou abrindo em Deuteronômio, eu estou ensinando o que Paulo ensinou para Tito e mandou Tito ensinar. Como é que isso aqui é lei? Se eu estou pregando lei, Paulo estava pregando lei e ainda estava ensinando Tito a pregar lei. Agora, para ficar com raiva, porque essa mensagem está sendo gravada, e se algum dia algum deles vier ouvir, para ficar com raiva mesmo, estou pregando lei mesmo. Mas não é lei de Moisés, estou pregando a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida. Porque o que veio através de Cristo não foi só a graça, foi graça e verdade. Sabe o que é verdade? Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu vou enviar o Espírito da verdade e ele vai guiar vocês a toda a verdade. Sabe o que é verdade? É a palavra de Deus ensinada pelo Espírito Santo. Isso é a verdade. Daqui a pouquinho ele... Tá de boa. Eu vou terminar já. Se mexer pode dar ruim. Aí continua. Verso 9. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Não defraudando. Meu Deus, precisa dizer para um crente não defraudar? Não roubar. Gente, precisa dizer para um crente para não roubar, gente? Crente genuíno rouba? É possível um crente nascido de novo roubar? Tem que ensinar o crente a não roubar. Paulo está escandalizando esse pessoal aqui, porque não precisa pregar comportamento. E Paulo está dizendo para Tito dizer para os caras não roubar. Mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraentes em tudo o ensino de Deus. Deixa eu ler nessa tradução aqui. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha o que Paulo está dizendo. O teu comportamento é um ornamento da palavra de Deus. Sabe o que é ornamento? Imagina uma mulher, ela bota um brinco. A mulher já é bonita. Quando ela bota um brinco, uma maquiagem, um cordão, ela fica o quê? Mais bonita. Realça a beleza, sim ou não? Quando você tem uma casa e você coloca enfeites, ornamentos, a casa fica mais bonita. Então o que Paulo está dizendo é que o meu comportamento torna a palavra de Deus mais atraente, mais bonita ainda.
é um enfeite da palavra. A minha vida enfeita a palavra. Glória a Deus. Aleluia! O inverso também é verdade. O meu mau comportamento enfeia a palavra. É o que ele falou nos versos anteriores que a gente leu. Aí ele diz aqui, o verso 11: por quê? Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, porque a graça não é só para mim, a graça é para todos os homens. Então eu vou viver de forma que eu não venha privar os outros da graça, de forma a atrair os outros homens para a graça que eu já encontrei. Porque a graça se manifestou salvadora. Está vendo que a multiforme, ela não é apenas salvadora, ela se manifestou salvadora, mas ela também é santificadora, fortalecedora, capacitadora, transformadora, exortadora, corrigidora também. A graça é tudo. A graça é tudo que eu venha precisar na minha vida. Se eu precisar de correção, a graça se manifesta corrigidora na minha vida. Glória a Deus. Tanto faz. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero só uma parte da graça, não. Eu quero a graça toda, irmão. A graça é preciosa, a graça é maravilhosa. Amém. Glória a Deus. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Fazendo o quê? Só salvando, só amando, só aceitando. Não. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Olha a mensagem da graça aqui agora. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Só que esse povo especial que foi purificado também é zeloso de boas obras. Purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Eu vou seguir as palavras de Paulo. Irmão, o apóstolo da graça para mim não é Joseph Prince, é Paulo. Toda a idolatria tem que cair por terra em nome de Jesus. Ninguém inventou a roda, não. A revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo. E quem for pregar a graça, por favor, respeita o apóstolo Paulo. Porque eu vejo um desrespeito. O cara está dizendo que defende a graça que Paulo pregou, mas não respeita Paulo, gente. Pega um texto desse de Paulo, faz sabe o quê? Não, isso aqui tem que interpretar. Tem que interpretar o quê, irmão? Paulo é maluco? Paulo, não, eu vou escrever um negócio aqui, mas não entende exatamente como eu estou falando não, tá? Eu estou querendo dizer outra coisa. Irmão, Paulo falou exatamente o que ele queria falar. Se ele quisesse falar outra coisa, ele tinha falado outra coisa. E outra, mano, isso aqui não é profecia não, isso aqui não é Apocalipse não. Apocalipse que é simbólico, cheio de mistério. É um código que você tem que juntar as outras profecias para poder interpretar. Isso aqui não, isso aqui é um ensinamento para a igreja. Paulo não ia ficar falando coisa difícil para os outros ficarem tendo que interpretar, não. Paulo está ensinando claramente aqui. Tito, ensina para os velhos como eles devem se comportar. Ensina as mulheres idosas como elas devem se comportar. Diz para elas ensinarem as mais novas como elas têm que se comportar. Ensina aos jovens, ensina aos servos, para que a palavra não seja blasfemada, para que o comportamento deles seja um ornamento da palavra. Por quê? Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, rejeitadas as impiedades e as concupiscências carnais, vivamos no presente século sóbria, justamente e piamente.
Piamente é o contrário de impiamente. Viver impiamente é viver no pecado. Então o que é viver piamente? Viver longe do pecado. Paulo disse que a verdade permanece. Aquele que confessa a Cristo, aparte-se da iniquidade. Está aqui em algum lugar, eu vou procurar esse versículo para falar dele. Paulo fala isso, sabe como? Confrontando um pessoal que já tinha lá na igreja pregando libertinagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui Timóteo. Não, vou encontrar não. Vou deixar isso aqui para a próxima mensagem. Vamos ficar de pé. Senão eu prego tudo e na noite sai e não sobra nada para eu pregar nas próximas escutas. Agora, conselho. Como que eu consegui ser exposto a isso por tanto tempo e hoje estar aqui enxergando as coisas como eu estou enxergando? Por causa da proteção. O Espírito Santo não deixa você desprotegido. Ele te deu a ferramenta para que você nunca seja enganado. É uma ferramenta de correção constante. Se você continua orando em línguas, é impossível você ficar errado muito tempo. Ele está sempre corrigindo a tua visão, está sempre te alinhando, está sempre te mantendo ali. Judas já havia profetizado isso. Homens que viriam e transformariam em libertinagem a graça de Deus. Existe a graça de Deus verdadeira do Evangelho que Paulo pregou, mas existe uma graça distorcida. E aí ele dá um único conselho para a igreja: vós, porém, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você ora em línguas, você se... Ele ainda diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Você ora em línguas, você se guarda. Escreve o que eu estou dizendo. Escreve o que eu estou dizendo, porque o Espírito Santo me falou isso. Esse movimento que está se levantando e está crescendo rápido vai ser o maior movimento herético dos últimos tempos. Porque durante muito tempo o legalismo imperou. Só que o povo do legalismo, que é mais propenso ao legalismo, é o povo mais velho. Essa hipergraça, ela tá crescendo rápido por causa dos jovens. Os jovens estão aderindo a isso em massa. E eles vêm, escutam uma pregação aqui, outra ali, e já começam a se levantar como pregadores. Tem um rapazinho aqui, não saiu nem das fraldas direito, tá vendendo livro, tá criando lá a Universidade Online da Graça. Universidade da Graça, o cara que não teve competência para debater comigo 5 minutos, fugiu, me bloqueou. Vai fundar a universidade? Então escreve o que eu estou te dizendo. Isso está crescendo e vai se tornar o maior movimento herético dos últimos tempos. Precisamos nos proteger e ensinar as pessoas a se proteger. Eu oro a Deus para que Deus nos levante verdadeiramente para pregar uma mensagem equilibrada e para ensinar o povo a orar em línguas. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que não nos deixa enganados. Senhor, obrigado pela oração em línguas, por essa ferramenta poderosa, meu Deus, que nos firma na verdade, que não nos deixa nos desviar nem para um lado nem para o outro, mas nos permanecer firmes na tua palavra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha enviar ceifeiros para a tua seara. Levanta homens cheios de revelação. Senhor, levanta homens, ó Pai, que preguem a tua palavra de forma equilibrada. Ó Deus, que a voz do engano venha a ser calada. No nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Usa as nossas orações, usa as nossas intercessões. Pai, eu oro por cada servo teu, cada pessoa, Senhor, que
que têm estado enganadas, pessoas sinceras, pessoas que têm sido convencidas. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Durante o tempo que eu estava lá na página, eu cheguei até a pensar assim, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui, ninguém me escuta. Aí depois me bloquearam, não consegui comentar mais nada. Daqui um pouco um rapaz me procurou no WhatsApp. Por favor, fala comigo, eu quero é Cristo, eu quero a verdade. Eu conversei com ele. O rapaz está todo empolgado agora. Está lá orando em línguas, nossa, que maravilha. Ouvindo os áudios, assistindo os vídeos. Pegou o livro do David Hobbs, está lendo. Aí eu falei, Senhor, obrigado por me dar essa oportunidade. Uma pessoa já é preciosa para Deus. Ele falou para mim, olha, eu estou aprendendo sobre a graça só tem 2 meses. A mente ainda não foi cauterizada. Quantos como esse rapaz não estão aí? E é nosso compromisso, irmão, batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Como que a gente batalha? Mais do que nunca, orando em línguas. Porque eu creio, irmão, que esse rapaz que eu estou conversando com ele no WhatsApp, quem sabe se eu não orei por ele em línguas. Ele mesmo falou, olha, irmão, eu já estava aprendendo sobre oração em línguas e eu já estava, pelo menos 15 minutos por dia eu estava orando em línguas. E eu creio que essa conversa que eu estou tendo com você é resposta do pouco que eu estou orando em línguas. Irmão, qualquer pessoa que orar em língua, tá vendo? O cara estava orando 15 minutos e Deus me colocou na vida dele. O mínimo que alguém orar em línguas é suficiente para Deus tirar essa pessoa do engano. Olha a importância de ensinar as pessoas a orarem em línguas. Amém? Então que a gente venha orar para que Deus venha nos dar mais e mais oportunidades como essa. De estar com esses irmãos, de poder estar sendo útil ao Senhor. Judas, quando ele falava sobre esse perigo da graça sendo pregada de forma errada e se transformando numa libertinagem, ele diz, apiedai-vos de alguns, salvando-os do fogo. Então tem pessoas que já estão com a mente cauterizada, não pode ter certeza, não adianta. Você não vai conseguir, só um milagre mesmo de Deus, para você conseguir convencer. Mas tem pessoas que ainda estão ali, começando ainda, né? Aquilo ainda não se enraizou. E as nossas orações vão alcançar essas pessoas. Em nome de Jesus. E através da gente buscar Deus, eles têm horror a essa palavra, né? Pagar um preço.